Olá, graça e paz, shalom, shalom, boa noite, como estão todos, como estão todas? Eu sou o pastor Eduardo Jorge Santos, do Ministério Projeto de Deus, assediado em Curitiba, Paraná. Nosso ministério é um ministério que está baseado em ministrações na área de ensino, de libertação e cura interior, de batalha espiritual, e dentre os seminários que nós ministramos o seminário de libertação e cura interior, que é o seminário nível 1, o seminário de cura e libertação. O seminário nível 2 é o seminário de intercessão, treinamento de intercessores. E o seminário nível 3 é o seminário de libertação de filhos e filhas. Então eu quero falar aqui, o destaque que eu quero trazer é para o nosso seminário de intercessão, que chamamos de Imersão em Intercessão Online, que será agora, sexta-feira amanhã, dia 5, depois amanhã, sábado, dia 6, e domingo, dia 7. Então, na sexta-feira à noite, sábado à tarde à noite e domingo pela manhã. Inscrições estão abertas ainda, aí no nosso feed nós temos as informações, e também na descrição desse vídeo tem a informação aí com o número de contato para que você possa fazer sua inscrição via Telegram, ou se precisar de alguma informação adicional necessária. Eu quero ler aqui o Salmo 144, verso de número 1, que diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Então o salmista aqui está dizendo que Deus é bendito porque ele treina para as mãos para a batalha, os dedos para a guerra. Então, na verdade, nós estamos dentro de um contexto de batalha espiritual, e nós, como filhos de Deus, nós somos aqueles que exercemos a batalha espiritual no nome do Senhor Jesus Cristo. Como sabemos, a Bíblia deixa bastante claro lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra pessoas, contra seres humanos, contra pessoas de carne, contra carne e sangue, que são seres humanos, mas contra principados, potestades, ó espirituais da maldade, então espíritos malignos, Satanás e demônios, Satanás e seu reino das trevas. O alvo sempre será o ser humano, com o objetivo de impedir que o ser humano conheça o verdadeiro Deus e o plano, o propósito que Deus tem para cada vida, para cada ser humano, para que possam conhecer esse propósito e viver aquele contexto que a palavra de Deus nos fala, que é a proposta do Senhor, que Jesus veio nos trazer vida e vida com abundância. Existem vários impedimentos, nós estamos nessa guerra, precisamos estar alistados, adestrados da forma correta para esta guerra, usando as ferramentas que o Senhor nos disponibiliza já dentro desse contexto de batalha espiritual. E precisamos ter essa ciência, estarmos cientes, conscientes de que estamos na batalha espiritual e não podemos ficar de braços cruzados ou vivendo como se não existisse essa batalha, e até mesmo vitimados nesta batalha, e até mesmo também passivos nesta batalha. Então precisamos ser adestrados para a guerra. E aqui o salmista Davi fala sobre isso. Salmo 144, 1, ele declara que o Senhor nosso Deus, ele é a nossa rocha, ele nos treina as mãos para a batalha, os dedos para a peleja, para a guerra, para a batalha espiritual. Então a maior guerra que existe travada é Satanás tentando impedir o ser humano de conhecer o verdadeiro Deus e o propósito que ele tem para cada vida. Então ele empreende tudo o que estiver ao alcance dele para impedir que o ser humano conheça, e até mesmo quando conhece, não viver esse propósito que Deus tem para a sua vida, viver alheio a esse plano. Sabemos que Satanás ele não pode tocar em Deus, então é claro que ele vai tentar de toda forma tocar na criação de Deus, que somos nós, os seres humanos, aqueles que Deus designou como seus filhos e filhas. Então eu quero falar um pouquinho desse treinamento de batalha espiritual, que é essa imersão em intercessão, que vai nos treinar para essa guerra. Vários assuntos serão trazidos ali, e nós colocamos em nosso feed aqui uma publicação sobre esses assuntos, e são alguns assuntos, mas dentre eles eu quero falar algum deles aqui. E dentre eles nós temos aqui os seguintes assuntos: o que é intercessão, por que nós intercedemos. Então nós precisamos entender o porquê nós intercedemos. E nós intercedemos prioritariamente porque Deus ele tem uma ideia fixa. Um dos textos que nos leva a esse entendimento está lá em Jeremias capítulo 30, verso 22, onde o Senhor diz que ele deseja que todos os povos sejam dele. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo.
Então Deus deseja que todos os povos sejam dele. Qualquer intercessão ela precisa ter como foco principal esta questão de cumprirmos, trazemos à existência a ideia fixa de Deus de que todos os povos sejam dele. Deus não tem certos preconceitos como o ser humano tem. Deus não está separando ninguém por raça, por condição social, até mesmo por religião. Deus deseja que todos conheçam ele e sejam filhos dele. Então, por que nós intercedemos? Intercedemos porque Deus tem uma ideia fixa e toda intercessão e todo o trabalho que essa intercessão vai gerar, seja num culto, numa célula, num grupo familiar, num pequeno grupo, num estudo bíblico, onde as pessoas se reúnem para isso, ele tem que ter como objetivo sempre frutificar a seguinte questão, que todos os povos venham a ser de Deus. A igreja existe com esse principal objetivo, de levar todos os povos a conhecerem o verdadeiro Deus. Outro assunto também é o caráter do intercessor. Então, se alguém baseia sua vida apenas no seu chamado, mas não permite que Deus ele trabalhe no seu caráter, ele vai ter problemas com o seu chamado. O chamado não é um problema, ele será o problema dentro do chamado. Então nós precisamos ter impresso em nós o caráter de Cristo. O desejo de Deus é que sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus. Então isso fala do caráter. E a gente sempre fala e repete aqui, o fruto do Espírito, ele vem trabalhar com o nosso caráter, formar o caráter de Cristo em nós. Os dons já são para o serviço. Então o homem, ele olha muito e observa o dom do ser humano, o que aquela pessoa sabe fazer, se ele canta bem, se ele prega bem, se ele dança bem no ministério de coreografia, se ele intercede bem. Mas Deus, ele olha lá para dentro, ele olha para o caráter. Deus, ele não vê o dom simplesmente, ele vê o caráter e ele quer então que a pessoa ela exerça o dom tendo o caráter de Cristo. Intercessão por identificação. Nos identificamos com as questões que estão em nossa volta, na sociedade que vivemos, esse mundo contaminado. Nos identificamos com elas e vamos trazer uma intercessão ali, baseados na palavra de Deus. Também um dos textos é segundo a Crônicas 7,14, que deixa muito claro que devemos nos humilhar e orar e buscar o Senhor. Como povo de Deus, devemos fazer isso. Vamos nos identificar com aquilo que está na sociedade, aquilo que precisa ter um alinhamento com o reino de Deus na sociedade. Vamos interceder então essas questões. Como ter uma sala de oração dentro de uma igreja? Será que a gente pode pegar um cantinho ali? Não, aqui vai ser a sala de oração. Então, como funciona essa sala? Como ela deve estar ornamentada? Enfim, como ter uma sala de intercessão na igreja? Porque a intercessão há de envolver todas as pessoas nascidas de novo, portanto, todos os filhos e filhas de Deus. Porém, algumas dessas pessoas, desses filhos de Deus, eles têm um chamado específico para estarem na intercessão, para gerarem na intercessão. Então, tudo aquilo que nós desejamos como resultado, no meu caso, que eu não sou um pastor de uma igreja local, mas eu ministro estes seminários na área de batalha espiritual, o que eu quero como resultado do seminário? Eu vou estar intercedendo 30 dias antes, uma intercessão objetiva, também durante o seminário, e mais 7 dias pelos frutos daquilo que nós vamos ministrar. Aquilo que nós queremos como resultado de um culto, de uma reunião, de uma célula, de um pequeno grupo, nós precisamos gerar na intercessão. Então é por isso que é necessário que tenhamos essa sala de intercessão. Então o ideal seria um modelo em que não existe, claro, Deus ele não trabalha com formas, mas aqui um modelo que funciona muito bem. Imagine que você tem um culto, por exemplo, no domingo às 19 horas, que 30 minutos antes já estejam lá aqueles que estão naquela escala de intercessão para cobrirem aquele culto de intercessão, eles estejam já dentro daquela sala de intercessão ali, intercedendo, gerando aquilo que Deus quer fazer naquele culto. Durante o culto também na sala, mas algumas pessoas que vão estar naquela escala vão estar dentro do templo, em locais específicos, discretamente intercedendo, por quem está fazendo ali levantando a adoração, por quem está levando a palavra e as demais situações dentro de um culto, e depois vão estar naquela sala no final do culto, entregando aquela intercessão ali e já agradecendo a Deus pelos frutos. Mapeamento espiritual. Mapeamento espiritual ele é como uma tomografia computadorizada que um ser humano pode fazer para ver se há algo ali dentro do seu corpo, do seu físico, do seu organismo. Então, o mapeamento espiritual ele vai nos trazer, ele vai nos mostrar o que tem numa cidade ou em uma comunidade onde a igreja está instalada. Sempre falamos e repetimos que a igreja não pode simplesmente no dia de culto, na semana, quarta ou quinta, culto no sábado ou no domingo, vai alguém ali, abre a igreja, as pessoas chegam, aí formata-se o culto, tem esse culto, fecha a igreja, vai embora,
sem ter uma interação com aquilo que está à sua volta. Aquilo que está à sua volta pode trazer influência, ou boa ou não, para aquela igreja e para aqueles trabalhos que estão sendo feitos ali, aquela comunidade, onde tem uma praça, onde tem ali um local obscuro, onde a gente não vê a presença, a glória de Deus, o porquê que a glória de Deus não está ali naquele local específico, fisicamente ali, geográfico numa cidade, quais são os locais altos daquela cidade. Então tudo isso o mapeamento espiritual vai nos trazer como informação. Então são esses assuntos, dentre outros, porém, eu separei aqui, estou vendo no meu PowerPoint aqui, aqui nos meus slides, eu estou vendo algo que é interessante falar, transformação de comunidades. Então Deus, na verdade, Deus, Ele não vai nos cobrar apenas pelo pastoreamento de nossa igreja local, e sim pelo pastoreamento de nossa cidade, ou quando é uma cidade grande, a nossa comunidade ali, onde nós estamos inseridos ali, naquela região como igreja. A igreja tem em suas mãos o poder de decidir sobre os assuntos mundiais. Ainda que o mundo lateja, devido ao poder da intercessão usado de forma ampla, pois a igreja que ora decide, na realidade, o curso dos eventos. Paul Billerman falou isto. Dentro desse contexto, eu quero falar um pouquinho da intercessão pelo Brasil, que já aconteceu, que já fizemos e já participamos aí. Existem redes de intercessão, como a doutora Neuza Tioca, que é a nossa líder, que estão operando há mais de 40 anos no Brasil, a pastora Valnice Milhames também em intercessão. Muitas coisas foram trazidas diante de Deus lá atrás, porque o intercessor profético, ele ouve o que Deus quer que seja intercedido, ele levanta essa intercessão, sobe aos céus, ao trono de Deus, e Deus devolve como uma resposta aqui para a nossa comunidade local, para a cidade, estado, nação ou nações. Então tem sido clamado a Deus, e muitas coisas que foram clamadas lá atrás, nós estamos vendo um posicionamento de Deus, estamos vendo uma resposta de Deus nesse momento que nós estamos vivendo aqui. Então o que já foi feito? Unção América 1 e 2 foi ungido, orado, intercedido em todo o continente americano, América do Norte, América Central e América do Sul, desde o Canadá, passando por Estados Unidos, Porto Rico e outros países da América Central, até, passando pelo Brasil, até a Argentina, ali no final da América, países da América do Sul. Foi feita unção a pé, de bicicleta, de moto, de helicóptero, de avião, de barco, de automóvel, de várias maneiras, e pessoalmente ali, andando nos locais também. Isso se repetiu por 2 vezes, unção América 1 e 2, no início dos anos 90. Conferências proféticas, foram feitas 5 conferências proféticas de intercessão, base de batalha espiritual, em 5 capitais do Brasil. Então foram 5 anos. Líder que transforma, um outro movimento também de intercessão, adoração continental, movimento de intercessão e adoração. Durante o período de carnaval foi feito durante 5 anos, e depois ela continua em outros formatos, onde as igrejas levantam a adoração por outros períodos, e também nesse período chamado carnaval, aqui no Brasil e em outros países. Então foi, desde o primeiro ano, aqui eu posso dar o exemplo de Curitiba, foi alocado foi num local que é um local propício para isso, com tratamento de som, tudo, que é um local que era para baladas, mas foi alugado para igrejas naqueles dias, sexta-noite até quarta-feira da semana seguinte, e a cada 2 horas o ministério de louvor de uma igreja da cidade estava levantando louvor a Deus, adoração a Deus, ininterruptamente, de sexta-feira à noite até quarta-feira de manhã. Foram 100 horas, na verdade, 102 horas de adoração ininterrupta. Isso se repetiu por 5 anos, e depois foi mudando a base, não era só num local, depois foi por distritos da cidade, por regiões da cidade, e se deu em vários locais. Torres de oração mensal, onde as igrejas se reúnem em unidade para interceder por aquela cidade. 7 assembleias solenes foram feitas também aqui em Curitiba. Intercessão 24 horas, de várias maneiras, de oração 24 horas, caminhada de oração e unção e remissão do bairro Jardim das Américas. Aqui é o que a gente levantou. Conseguimos, depois de algumas tentativas, reunir 7 igrejas do bairro, onde tínhamos uma igreja aqui que eu fundei como Anexada Adoração, 99 para 2000, e aí nos anos seguintes foi feito esse trabalho de unidade, de intercessão, de unção, de vários locais aqui dessa região, e 7 ministérios participaram juntos ali, tá? Oração em línguas ofertas a um centro espírita, que era o maior centro espírita aqui da região,
e foi feito vários atos proféticos de perdão por identificação. O desejo era não que apenas fechasse, mas que as pessoas se convertessem e tivessem realmente uma vida com Deus, até que Deus falou que a quinta-feira era um dia que eles tinham muitas pessoas ali, para eu e um pastor auxiliar meu irmos ali na frente, ficamos do outro lado da rua orando, uma oração estratégica em línguas, e fizemos isso, e dias depois passamos e tinha uma faixa escrita que aquele local tinha encerrado suas atividades, para a glória de Deus. Então, essa é uma oração em unidade. Projeto Josué, 7 votos de intercessão do Centro Cívico de Curitiba, contendo de adoração. Então, ali é um local onde tem a prefeitura, tem o Palácio do Governo Estadual, tem a Assembleia Legislativa, o Fórum e outros órgãos ali públicos. Foi feito, então, 7 votos de intercessão ali, e ficou uma tenda de adoração, que ficou adorando a Deus no período que a gente fez aquela caminhada de adoração naquele local. Curitiba Estratégica, mapeamento e intercessão sobre as 7 áreas de influência, que as 7 áreas de influência, elas são as artes e entretenimento, mídia e comunicação, governo e política, economia e negócio, educação e ciência, família, igreja e religião. São as áreas que a gente ora diariamente para que haja uma transformação destas áreas em nossa nação. Também jornada de leitura bíblica no Jardim Botânico, que é um local turístico aqui de Curitiba. Então foram confeccionadas camisetas e foi impresso atrás ali, escrito assim, a Bíblia tem resposta para todas as áreas da vida. Então a gente ficava em pequenos grupos, 4, 5, 6 pessoas, em vários locais ali do Jardim Botânico, é um local grande. E ali isso chamava a atenção das pessoas, ficamos lendo a Bíblia ali. Então foi um ato profético e semeadura da palavra ali naquele local. Congresso Anual de Batalha Espiritual ainda acontece. O Torneio do Choque começou há muitos anos atrás, e de alguns anos para cá ela faz junto com o Ministério Bola de Neve de São Paulo, que eles têm um espaço muito amplo lá. E agora devido à pandemia, desde o ano passado, ele é misto, ele é presencial, mas também online, e aí oportuniza que pessoas do Brasil e do mundo todo possam participar também ali, online. Rede de Intercessão Profética, que é uma rede de intercessão que nós coordenamos, nós iniciamos ela há alguns anos atrás. Eu passei um período de 8 anos em Santa Catarina, ministrando lá, e fizemos ali, pelos anos que estivemos, como uma cidade menor do que Curitiba, uma vez por mês nós tínhamos ali um dia que era segunda-feira à noite, e fazíamos ou em frente ao centro, à prefeitura lá da cidade, ou ao fórum, ou em igrejas. Fizemos dentro também da Câmara de Vereadores, tivemos acesso lá, uma intercessão ali, como está em 2 Crônicas 7,14, fizemos durante aqueles anos todos, e a rede continua. Então esses aqui são apenas alguns exemplos da intercessão. A intercessão é algo muito dinâmico, a intercessão é algo muito prazeroso, a intercessão não é algo assim como algumas pessoas podem entender, que o ministério de intercessão de uma igreja é para as irmãzinhas ali que já estão aposentadas e que não têm outra função e vão ficar orando. Não, é para elas também, mas para toda a igreja. A intercessão ela deve envolver. Hoje existe rede de intercessão infantil, inclusive, que envolve crianças, como uma rede. Nós tivemos em 2009 o nosso encontro anual de intercessão, foi em Teresópolis, Rio de Janeiro, na estrada Rio-Bahia, ali num local de eventos, numa chácara, uma fazenda na verdade. E aí uma das preletoras foi uma irmã que veio da Austrália, e ela deu exemplo da Austrália, em que as crianças saem do horário escolar 3 vezes por semana e não vão para casa direto, elas vão para aquela sala de intercessão e ficam intercedendo ali pela nação. Então crianças, rede com mais de 3 mil crianças intercedendo, pode ser crianças, adolescentes, jovens, jovens, adultos com mais idade, pessoas chamadas da melhor idade, né? Já anciãos ou anciãs, várias redes com vários formatos. E esta rede da Austrália, que nos chamou a atenção ali, que eles tiveram um evento com milhares de pessoas, e esta líder, então, chegou um momento à noite que eles estavam intercedendo, falou, então agora nós vamos encerrar, cada um vão aqui nas divisões, vocês estão aqui nos quartos aí, hospedados, vamos dormir, porque amanhã nós temos um dia inteiro de evento aqui com milhares de pessoas. Interessante que ela acordou no dia seguinte, quando ela foi para o local de café, ela encontrou aquelas crianças e falou, olha, vocês demoraram para dormir, acordaram cedo? Ela falou, nós não dormimos, nós passamos a madrugada buscando a Deus, para Deus operar neste evento, neste congresso. E Deus usou aquelas crianças ali, inclusive com imposição de mão, muitas pessoas foram curadas, Deus ele fez ali sinais, prodígios, maravilhas aconteceram naquele congresso, e ele usou aquelas crianças também ali
como ferramenta para abençoar vidas. Então, a intercessão ela deve envolver todas as pessoas de qualquer idade e nós temos esta oportunidade nesse final de semana de participarmos desse treinamento. Será online, não haverá qualquer necessidade de deslocamento, seja na mesma cidade ou como a gente ministra em vários locais do Brasil de norte a sul, as pessoas vêm de vários locais. Como um exemplo, estamos numa cidade lá, Rio de Janeiro, as pessoas vêm daquela região, estamos em Minas Gerais, estamos no Tocantins, ou qualquer outro estado, as pessoas vêm, se deslocam, tem toda essa questão aí também dessa logística, deslocamento, hospedagem, né, estadia aqueles dias de seminário e também alimentação. Neste caso, você poderá fazer aí com o maior conforto no seu lar, usando o seu tablet, smartphone, o seu computador, o seu laptop, enfim, a sua Smart TV, a ferramenta que mais lhe convier, sem precisar se deslocar. Então será amanhã, dia 5, sexta-feira à noite, depois amanhã, sábado, dia 6, sábado, então, à tarde e à noite, e domingo, dia 7, pela manhã. Então você pode participar, pode fazer sua inscrição. Nós temos aí no feed de notícias, e eu deixei também na descrição deste vídeo, desta live, o contato do nosso Telegram para que você possa efetivar a sua inscrição. Então, alguém pode dizer, como já aconteceu, inclusive tem pessoas de outro país aí, da Inglaterra, que fizeram inscrição e falaram, olha, mas nossos horários são diferentes, não há problema, porque como vai ser, vai ficar na plataforma lá gravado, você poderá ter acesso, caso não possa naqueles horários em que estaremos ali, você pode ter acesso em outro horário e vai ficar disponível o link para quem fizer a inscrição. Então, você poderá ver, rever, triver e tomar bastante conhecimento desses assuntos que nós vamos ministrar aí, ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição, pode escrever aí, mandar mensagem aqui mesmo pelo Instagram ou usar o nosso Telegram, que o número está aí no nosso feed, já está aí um flyer com o nosso número que você pode ter acesso a gente. Aproveite a oportunidade. Se você já fez este treinamento, claro, sempre há algo diferente, até porque o online é diferente do presencial. Então, assim, você pode indicar para alguém. Se você está aí numa igreja que você gostaria de ampliar essa questão, conhecimento, levar mais conhecimento ao Ministério de Intercessão, aproveite essa oportunidade também, tá bem? Qualquer dúvida, repito, estamos à disposição. Obrigado por sua atenção, um grande abraço e até breve, em nome do Senhor Jesus.